A Epístola de Judas é um dos livros mais curtos do Novo Testamento, com apenas 25 versículos, mas carrega uma mensagem poderosa e urgente. Ela trata principalmente da necessidade de defender a fé cristã contra os falsos mestres e da importância de perseverar na verdade do Evangelho. O autor identifica-se como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Judas capítulo 1, versículo 1. Esse Judas não é o traidor Judas Iscariotes, mas provavelmente Judas, irmão de Jesus, Marcos capítulo 6, versículo 3, o que faz dele um líder respeitado na igreja primitiva. A carta foi escrita entre 60 e 80 d.C., possivelmente antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C. A carta foi escrita para cristãos em geral, não se dirigindo a uma igreja específica. O seu objetivo principal é alertar contra falsos mestres que estavam a infiltrar-se entre os crentes, distorcendo a graça de Deus e promovendo imoralidade. Temas principais: luta pela fé verdadeira. Judas exorta os cristãos a batalhar pela fé, Judas capítulo 1, versículo 3, ou seja, defender a verdade contra as distorções. Condenação dos falsos mestres. Ele descreve esses mestres como corruptos, rebeldes e condenados ao juízo divino. Judas capítulo 1, dos versículos 4 ao 16. Exemplos do Antigo Testamento. A carta menciona episódios como a rebelião de Corá, Números capítulo 16, os anjos caídos, Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, e a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, para ilustrar a gravidade da apostasia. Chamado à perseverança, Judas encoraja os fiéis a permanecerem firmes, orando no Espírito Santo e aguardando a misericórdia de Jesus Cristo, Judas capítulo 1, dos versículos 17 ao 23. Doxologia final. Ele encerra com uma das mais belas expressões de louvor no Novo Testamento, Judas 1, 24-25, exaltando a soberania de Deus. Importância para hoje. A Epístola de Judas continua relevante porque alerta sobre perigos que ainda enfrentamos, falsos ensinos, distorções da graça e afastamento da verdade. O seu chamado à vigilância e firmeza na fé é essencial para os cristãos em qualquer época. Visão escatológica da Epístola de Judas. A Epístola de Judas tem um forte caráter escatológico, pois enfatiza o juízo divino sobre os ímpios e a preservação dos fiéis nos últimos tempos. Embora seja uma carta curta, ela contém referências importantes à condenação dos falsos mestres, ao juízo final e à necessidade de perseverança até a volta de Cristo. O juízo sobre os ímpios. Judas compara os falsos mestres do seu tempo a personagens e eventos do Antigo Testamento que enfrentaram o julgamento de Deus. Os israelitas incrédulos no deserto, Judas capítulo 1, versículo 5, aqueles que não creram foram destruídos, mostrando que nem todos que saem do Egito entram na terra prometida. Os anjos que abandonaram a sua posição, Judas capítulo 1, versículo 6, provavelmente uma referência aos anjos caídos de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, que foram reservados para o juízo final. Sodoma e Gomorra, Judas capítulo 1, versículo 7, cidades destruídas pelo fogo como exemplo do castigo eterno. Estas referências deixam claro que Judas está a alertar sobre um juízo iminente para os ímpios, conectando esses eventos passados ao futuro julgamento escatológico. A citação do livro de Enoque. Judas capítulo 1, versículos 14 e 15 cita uma profecia atribuída a Enoque, personagem de Gênesis capítulo 5, versículo 24, retirada do livro não canônico de Enoque. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos. Esta passagem descreve a segunda vinda de Cristo com os seus santos para julgar os ímpios, algo também ensinado em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16. Esta citação reforça o caráter escatológico da epístola e confirma a expectativa do juízo final. Características dos últimos dias. Judas adverte que nos últimos tempos haverá zombadores que seguem os seus próprios desejos ímpios. Judas capítulo 1, versículos 17 ao 19. Isso alinha-se com a advertência de Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, e com as palavras de Paulo sobre a apostasia nos últimos dias, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. O chamado à perseverança. Diante desse cenário de apostasia e juízo iminente, Judas exorta os fiéis a edificarem-se na fé santíssima, Judas capítulo 1, versículo 20. Orar no Espírito Santo, Judas capítulo 1, versículo 20. Esperar na misericórdia de Cristo para a vida eterna, Judas capítulo 1, versículo 21. Ter compaixão dos que estão duvidando e resgatar alguns do fogo, Judas capítulo 1, versículos 22 e 23. Esses conselhos mostram como o cristão deve preparar-se para os tempos finais, mantendo-se firme na fé e ajudando os que estão vacilando. A doxologia final e a segurança dos fiéis.
Judas encerra com uma das mais belas doxologias da Bíblia: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas capítulo 1, versículo 24. Essa promessa traz segurança escatológica, garantido que os fiéis serão preservados e apresentados diante da glória de Deus no dia final. Conclusão. A Epístola de Judas tem uma forte mensagem escatológica, alertando sobre a corrupção nos últimos tempos e o juízo que virá sobre os ímpios. Ao mesmo tempo, ela encoraja os cristãos a permanecerem firmes, confiando na proteção e na misericórdia de Deus até a manifestação final de Cristo.